né? Então, que juntos possamos acolher, né, os novatos. E é isso, pessoal. Por gentileza, eu quero que todo mundo abra as câmeras. Hoje é a primeira aula de estágio, né? Estamos dando início ao estágio do nosso curso, da nossa turma. Então, por gentileza, procure um espaço com claridade, todo mundo com as câmeras abertas, tá bom? Desde já, boa noite, Pajé, seja muito bem-vindo, né? Muito feliz por lhe ver na sala, na turma novamente, né? Que Deus lhe abençoe. E é isso. Tá todo mundo já, a Suene já entrou. Quem vai iniciar? Vai ser Cristina ou vai ser Elso? Inicia aí, Cristina. Vai, cuide. Cristina, um minutinho só. Tanto Cristina como Elso, como todos os outros que vai passar por essa experiência do estágio, eu peço que vocês fiquem tranquilos, certo? Nós estamos em casa, não precisa ficar preocupado com nada, certo? Estamos aqui para aprender, tá bom, Cristina? Então, fique à vontade. Eu estou aqui, né, para aprender com você. Hoje você será a nossa professora, assim também como o guerreiro Elso também, né, será o nosso professor da aula da turma. Então, vocês podem fazer o momento de abertura como vocês quiserem, como vocês acharem melhor, tá bom? A aula é de vocês, fiquem à vontade. Então, professor Elcio, eu posso começar com a aula e quando for a sua vez, já que o senhor tem mais um pouco de habilidade nos cantos, o senhor pode cantar no fechamento da sua parte, tá certo? Pode ser? Tudo ok, Cristina. Pode iniciar, viu? Então, pessoal, o que eu preparei para vocês hoje não foi coisas muito difíceis, não. Eu espero que não seja, né? Porque eu fiz o possível que é para que a gente possa ter uma aula boa, né? Com um diálogo bom. E vamos lá. Instituto de Educação Neuza Campos, RN, curso Tupi Antigo, aluna ministrante Ana Tabajara, data 16/7/2025. O exercício de hoje que eu passei vamos traduzir algumas palavras para o tupi. Alguém fez? Alguém pode responder essa primeira questão, por favor? Tiapé, Pituna, She Moroboessara, Ana Tabajara. Boa noite, professora. Boa noite. Eu posso iniciar? Pode sim. Pai Pirangue Putinguara. O aluno, Pajé foi Potiguara, Pajé Vermelho. Exercício. Número 1. Vamos traduzir algumas palavras para o tupi. Na letra A está mata, né? E a tradução na língua materna, A. A letra B, mãe. Fu. A letra C, estudante. Temibo. A letra D, professor. Moroboessara. Letra E, avião. Uga bebê. F, sol. Coaraçu. A senhora quer que eu faça as demais ou vai passar para outro aluno? Eu vou passar para outro, Pajé, tá certo? E por Emunã. Quem pode responder
segundo quesito, por favor. Alguém pode sinalizar quem pode responder o segundo quesito? Pessoal, abram as câmeras, por favor. Eu posso. Vai lá, Fabiana. Pergunta de número 2. Cite 3 pronomes da primeira série. Em de, tu, pe, vós, aé, eles ou elas. Certo. Pode responder a terceira? Sim. Traduza para o tupi a seguinte frase. Seja bem-vindo. Em de, rura e catu. Certo. Fabiana respondeu a segunda e a terceira. O quarto quesito, tem alguém que possa responder? Ivete. Vou responder. O quarto é cite 3 saudações em tupi. Eu fiz já. Petuna, perura, icatu e cobé. O quinto, Ivete. Traduza para o português a seguinte frase. Aikuguabeté, muito obrigado. Epitá Tupã Irunamo, fique com Deus. Uribó Caratã, caboclo forte. Certo. A sexta questão, o pajé pode responder essa? Para conjugar o verbo. Só um momento, professora. Sim. Sim. É porque eu tinha. Eu coloquei na. Eu grampeei junto com a atividade do professor Elcio. Certo. Aí era para me ter grampeado com a outra página que é a da senhora, que da senhora tem 2, né? Do professor tem 1. Isso. Vamos lá. Conjugue o verbo moeté, ixe ae moeté, andé ere moeté, aé o moeté, oró, oró moeté, yandé yaé moeté, pé moeté, aé o moeté. Certo. Então, pessoal, isso foi o que eu pude, o exercício que eu pude elaborar para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido satisfatório. Para mim, foi como eu posso dizer, um pouco... Fiquei nervosa, né? Fiquei nervosa, tendo que fazer uma elaboração de um exercício, mas eu acho que é isso. Hoje eu estou tranquila, graças a Deus. A semana toda estava bem nervosa, mas hoje eu estou tranquila. Obrigada, professor. Pode dar início, viu, Elcio? Cristina, parabéns pela sua aula, né, pelo exercício, né? Muito feliz, parabéns. Você tem alguma atividade para casa, para eles fazerem, para eles praticarem, ou você não organizou nada? Não Só organizei nada. Ok. Pessoal, vocês têm alguma dúvida para perguntar à professora Cristina? Quer fazer algum agradecimento? O momento é esse. Fiquem à vontade. Eu queria só dar os parabéns à professora, né? Ela está de parabéns pela atividade a qual ela fez para a gente, com carinho, com instrução e com sabedoria, né? Continue nessa pegada, professora, que essa atividade seja a primeira de
milhares que ainda a senhora vai fazer para o povo tabajara do seu território e, e que o ensinamento do Tupi seja cada dia mais expandido dentro da sua mente e que os ancestrais lhe guiem o seu caminho e lhe dê força. Tupã, Taindê, Mongaraíbe, Xê, Moroboessara, Anatabajara. Eu agradeço, Pajé, pelas palavras, né? Agradeço também a todos, né? Como sempre, agradecendo a vocês, os potiguaras, que me deram a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Me recebendo com o maior carinho do mundo, com maior paciência, porque para mim é mais difícil para mim do que para vocês, porque vocês, graças a Deus, vocês têm um conjunto de pessoas que um ajuda ao outro. Assim, a quantidade de pessoas aí que sabem, mas o Tupi antigo é grande. E aqui é muito difícil, aqui praticamente não tem. Tem pouquíssimas pessoas, mas as poucas que tem, sabem muito pouco também, entendeu? E eu só tenho a agradecer mesmo. Gratidão a todos. Também quero dar os parabéns à Cristina também, pela aula preparada para a gente, né? E porque assim, ela falava muito assim, não consigo. E olha aí, Cristina, já está pronta para estar numa sala de aula, hein? Parabéns, parabéns mesmo, viu? Aí você fala que aí tem poucas pessoas, então você é como assim, como o pastor dizia assim para mim na igreja, você é uma torneirinha que está levando para aí, olha, o Tupi, olha, começando por você, numa sala de aula, olha, tá vendo? Parabéns, e vai fluir muito mais, e daqui a pouco, olha, em vez de só um, vai ter vários aí, viu? Através de você. Parabéns. E eu agradeço, Ivete, pelas palavras. E eu, assim, né? Graças a Deus, essa semana eu recebi uma notícia boa, né? Porque, assim, eu não sou aldeada ainda, né? Mas estamos fazendo uma divisão de terras, para fazermos nossas casas. E eu tive uma notícia boa, que no meio dessas terras aí tem um espaço lá para formar a primeira escola indígena. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu espero que eu possa chegar lá, né, e poder ajudar os demais a... Chegar e levar a gente também, parente, para Com conhecer o certeza, território, o viu? convite já foi feito. O convite já foi feito. Estejam todos convidados, né, um dia que isso acontecer, e poder levar o conhecimento que eu estou tendo aqui com vocês para as nossas crianças. Gratidão a todos. Vamos lá, Elsa, agora é a sua vez. E obrigado, viu, Elsa? Eu estou ali aperreando durante a semana, viu? Eu sempre vou estar aperreando. Tudo certo, Cristina. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tia Pepituna, Opacatu e Quer. Agora é comigo aqui, né? Então, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula, né? Eu até estava esperando que a gente fosse estagiar em uma escola, mas bom que foi aqui, né? Para iniciar aqui, já no convívio de todos. Mas é isso, então. Verdade. Nós não podemos falar de uma língua sem conhecer a nós mesmos, sem conhecer a história, né? Sem conhecer de fato quem somos. Para se falar de alguma coisa, preciso saber, né, quem somos de fato. Por isso, elaborei uma atividade bem simples. Eu acho que ficou fácil de compreender. E aqui a gente vai dialogar para me ver o que foi que vocês entenderam, o entendimento de vocês. Mas antes de iniciar, eu vou iniciar com um cântico, né? Uma força ancestral para que a gente comece com a energia positiva. Já começou, mas estou iniciando aqui a minha aula e quero iniciar ela, né, de forma
buscando energia positiva da nossa ancestralidade, nossos ancestrais, né? Na força do nosso Deus Tupã, né? Os encantados, que têm nos dado força para que possamos caminhar. É isso. Vamos lá, né? Não dá para todo mundo cantar porque dá microfonia. Assim eu canto e todos se concentram aí, né? Se conecta, é isso? Com o balanço da maraca, não vou balançar a minha, porque acabei que eu não trouxe a minha. Estou aqui na correria, mas não trouxe. Mas estou aqui. Chacoalha aí quem tiver a sua maraca, né? O celular, ele é usado, gente, para se comunicar. E a maraca também, ela é utilizada para nos conectar com nossos ancestrais. E aí é uma forma da gente se fortalecer junto com a nossa ancestralidade. Vamos lá. Se non shikuriboka, ase non yurem matashe pitibonye pe. Se non shikuriboka, ase non yurem matashe pitibonye pe. Já se pia kyurem ma iba. Jasepia kikatua bete, Jasepia kyurema iba, Jasepia kikatua bete, Kuriboka yurema, Tashe piti bonye pe, Kuriboka yurema, Tashe piti bonye pe. Se non shekuriboka, ase non yurem matashe pitibonye pe. Se non shekuriboka, ase non yurem matashe pitibonye pe. Eu já sepia que urema iba, já sepia que catua bete. Jasepia kyurema iba, Jasepia kikatua betel kuriboka yurema, Tashe piti bonye pe, kuriboka yurema, Tashe piti bonye pe. Aê, muito bem. Então, gente, quem vai iniciar? Quem fez a atividade aí? Parabenizar o nosso pajé. Nderoricatô, Chepaé Piranga. Seja bem-vindo, meu pajé. Aikugua, Moro Boicara, Ubura de Coara. Pronto, gente, aí está. Eu gostaria de saber quem será o primeiro a iniciar com a atividade, foi colocado lá no grupo. Professor, se o senhor permitir, eu começo. Pronto, tudo certo. Todos fizeram? Ivete, Suene, Cristina, não sei, né, se ela estava inclusa, eu também não vi a atividade de Cristina. Eu estava preparando aqui a minha também, então acabei que eu não fiz a sua, Cristina. Não, mas a gente tava fora, viu? Temos aqui o nosso pajé Pirangue, Ivete, Cristina, eu acredito que Fabiano também está por aqui, né? Pronto. Todos fizeram? Todos, né? Pajé Pirangue vai iniciar. Tia só. Vamos. Instituto Educacional Neuza Campos, RN e UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Ministrante
Moroboessara, Elso, Ubuirecoara, Temiboé, Paé Pirangue, Rafael Potiguara, Pajé Vermelho. Vamos lá. Quem sou eu? Né? Ixê, Paé, Pirangue, Potiguara, Mendonça. Xeretama, território Xeretama, Potiguara, Mendonça, Xetaba, Amarelão-P, né? Eu sou o pajé vermelho do povo Potiguara Mendonça. Meu território é Potiguara Mendonça e a minha aldeia é o Amarelão. Fica no município de João Câmara, aqui no estado do Rio Grande do Norte, com orgulho. Potiguara, até o tutano. A segunda é o que é identificação étnica? Eu respondi. É quando a pessoa se autoafirma ser indígena, negro ou branco. Assim a gente fala no contexto do Brasil, né? Qual a importância do idioma para um povo? A minha resposta: toda a importância tem, pois a língua é uma das bases que cada um povo tem. O idioma ou a língua é uma identidade de um povo. É muito importante a língua, o idioma, né? Porque a fortaleza de um povo é a língua dele. Quando falando assim no contexto nós, né, indígenas, quando nós temos a oportunidade de cantar na nossa língua, quando nós temos a oportunidade de rezar na nossa língua, qual Deus que nós cultuamos, né? Eu creio que vai com toda a força, vai com mais rápido do que o WhatsApp. Chega aos lugares celestes, às cidades encantadas, né? Então a língua e o idioma é muito importante em todos os contextos, né? Social e cultural. O que a língua tupi representa para você? A representação do tupi vai além da imaginação, pois sinto que falar ou cantar na língua dos meus ancestrais, percebo que não é só os vivos que escutam o que eu e me entendem. O que eu quis falar com isso é que a representação da língua também é muito importante. E sim, quando nós falamos da língua materna, ativamos o secreto, ativamos o que está escondido, ativamos o que está oculto, para o que aquele que não entende, não entende. E que nós que somos nativos, nós que somos as gerações futuras daqueles que sofreram a invasão, estamos tendo a oportunidade de falar o que eles falavam, de cantar o que eles cantavam, de viver o que eles viviam. E aprender com a língua é extremamente muito importante e representativo, não só para nós que estamos estudando para ser professores, né? Mas sim também para os alunos que a gente vai receber no futuro. Faça uma pesquisa e descubra o nome de objetos, plantas e lugares que têm origem tupi e escreva abaixo. Tinga significa branco. Tinga é uma raiz do meu povo, né? Os Tinga, quando se chama os Tinga, é uma raiz do povo Mendonça, como existem outras também. Una é preto, é o apelido de um primo meu, e muita gente nem sabia que era tupi, mas chamava ele de Una. Macaíba
que é um município aqui próximo a onde eu moro, né? São Gonçalo e Macaíba, que é uma palmeira. Guanguaretama é um município próximo daí, da Baía da Traição, próximo a Paraíba, né? Que é um dos últimos municípios para chegar aí, daqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. E significa região de esqueletos ou território de esqueletos. Então, essas foram as minhas respostas e perguntas da atividade do meu querido e amado e admirado professor Elcio. Que Deus e Tupã te abençoe, professor. Lhe dê muita força e coragem, resistência, que nós somos isso, nós somos resistência, viu? Que cada dia mais o senhor se permaneça forte desse jeito. E daqui eu estou mandando força pro senhor. Quando eu vou na mata, os encantados, dê força àquele homem lá, porque a batalha é grande, viu? Mas não esqueça não, professor, nós estamos juntos. Eu estou longe, mas estou perto. Daqui para o território do senhor é longe, mas nós chegamos por aí para lhe dar um abraço, viu? Você é muito querido por mim e pela minha família. Tupã Taindei Mongaraíbe, que Morobo e Sara. Obrigado, meu pajé, obrigado. O senhor também é uma referência, tem um respeito muito grande pela sua pessoa, por todos que compõem essa família aqui. Né? A gente já criou um elo aqui, e todos vocês são importantes, e todos nós temos uma missão, e cada um tem inspirado um outro, cada um aqui tem suas inspirações, e que inspiram outras pessoas também. Meus parabéns, né? Como eu já falei, é muito importante, antes de falar de alguma coisa, principalmente do nosso idioma, da nossa identidade, a gente precisa saber quem somos de fato, né? O que significa a nossa identidade de fato, para que a gente, quando for pego em umas perguntas, a gente ter segurança para que a gente possa nos posicionar. Ok? Meus parabéns, meu pajé. Quem é o próximo? Ivete? Vamos lá. A minha eu fiz. Quem sou eu? Sou Tataitá. Foi o nome que o professor me deu, Pedra de Fogo. Então, eu tenho que agora me identificar com desse nome, né, que eu gostei muito. Então, eu sou Tataitá, uma mulher guerreira, indígena potiguara, dona de casa, professora, e gosto de participar dos movimentos indígenas e amo a minha cultura. Essa foi a minha primeira pergunta, a minha resposta. A segunda, o que é identificação étnica? Para mim, a identificação étnica é pertencer a um grupo específico com base em suas características como língua, religião, costumes e etc. A terceira, qual a importância do idioma para um povo? É importante, pois dá uma identidade cultural, diversifica a interação social e dá uma característica única a esse povo. Isso, para mim, é o que significa a importância do idioma. E a quarta pergunta, o que a língua do Tupi representa para você? Para mim, ela representa a força de nossos antepassados, que mesmo com dificuldades, mantiveram viva, porque mesmo sendo proibido de falar, sendo calado, mas mesmo assim guardaram lá num cantinho, ficou num cantinho guardada, e hoje em dia vem se revitalizando, né? Então, mesmo com todas as batalhas, não desistiram e não se calaram, né? Mantiveram ela viva para nós chegar agora, né? E começar voltar de novo para a gente revitalizar, né?
vivenciar ela de novo. E faço a pesquisa e descubro o nome de objeto, plantas e lugares que têm origem tupi. De objeto, eu escrevia caruaba, que é a mesa, turu, o miuru, que é o sapato, plantas, eu escrevi o araçá, pitanga, jabuticaba, a mandioca, e lugares, eu escrevi Araçagi, Itapororoca, Mamanguape, Baía da Traição. Esse foi o nome que eu escrevi. Essa foi minha atividade. Oi, Ivete, me diz uma coisa. Você colocou aí alguns nomes. Me diga aí as traduções desses nomes que você encontrou. O que eles significam, o que eles representam. Porque, na verdade, existem diversas palavras, diversos nomes de lugares que foram, né, dados pelo nosso povo. E aí, as pessoas, elas falam e nem percebem que está falando o idioma delas. Então, é baseado nessa pergunta, né, nesse porquê que eu fiz essa última pergunta, pedi para vocês pesquisarem e aqui trazer a resposta, a gente poder trazer aqui essa roda de conversa, né, e entender o porquê, o que significa isso aí. Tá certo? Pode responder? Itapororoca, né, que é explosão ou estouro de pedras. Tem Mamanguape, que eu estava vendo, e Mamanguape antigamente era chamado esse não porque era enseada dos mangangás, que não é mangangá aquele besouro, né? Era uma planta que tinha, e tinha esse nome, deram esse nome Mamanguape por causa disso, enseada dos mangangás, que era como se fosse ali pela maré, pelo rio, e tinha muito essa planta chamada mangangás. É por isso que tinha esse nome Mamanguape. Foi dado o nome da cidade de Mamanguape. Era a enseada dos mangangás. Muito bem. Eu vi que você falou também da Bahia, não sei se você conseguiu o verdadeiro nome. Não eu não tinha visto a tradução de Bahia. Não. Tá ok, velho, tá ok. Meus parabéns, viu? Quem é o Obrigada. próximo agora? Quem é o próximo? Oi, boa noite. Boa noite, Vamos lá, Fabiana. né? Vamos lá. Me reconhecendo. Quem são suas memórias? Observe a imagem e responda as perguntas. Quem sou eu? Ixé Fabiana Potiguara, indígena da aldeia Grupiúna da cidade de Marcação. O que é identificação étnica? É o sentimento de pertencimento a um grupo social com base em características culturais compartilhada como língua, costume, história e tradição. Qual a importância do idioma para o nosso povo? Nosso idioma é muito importante e está sendo resgatado e reconhecido não só por nosso povo, mas está sendo reconhecido por vários povos e vários países. E para nós, o reconhecimento vale muito e dá muito orgulho de ser indígena, poder falar, poder cantar em tupi, é muito gratificante. O que a língua tupi representa para você? Para mim, representa um resgate da cultura. Poder falar, poder cantar, poder se expressar em tupi,
nos deixa, assim, como indígena, muito orgulhosos de poder vivenciar a nossa história, poder ser lembrado dos nossos antepassados e poder falar em tupi, resgata a nossa ancestralidade. É bem importante. Faça uma pesquisa e descubra nomes de objetos, plantas, lugares que têm origem em tupi e escreva abaixo. Objeto: arapuca, que é armadilha; umbuca, uma espécie de tigela; cuia, vasilha feita de cabaça; maracá, instrumento musical; peteca, brinquedo; e plantas: mandioca, manioca; jerimum, abóbora; açafrão, urucum; genipapo, fruta que serve para pintar; pitanga significa vermelho. Lugares: Itapororoca, estouro ou explosão de pedra; Pauru, cesto de frutas; Botucatu, Serra Boa; Guaratinguetá, lugar de muita graça; Itaúna, Pedra Negra. Acho que mais ou menos foi isso. Muito bem, Fabiana, muito bem, foi bem, viu? Meus parabéns. E agora nós temos aqui também Obrigado, o Nilson, professor. Thaleson, né? Então vai, Suene, vai aí, Suene. Vai, Potira. Opa, olá, boa noite. Estou só acompanhando aqui o professor Piatan, me mandou o link aqui para mim ver aqui como se está sendo um modelo, né, do estágio aqui de vocês. Ok, Thaleson. Ok. Vai, Suene, vai, Potira. E a Pepituna. Vamos lá, respondendo aqui as perguntas. Quem sou eu? Eu sou Suene, sou professora, sou mãe, sou indígena, sou terra, sou tudo, né? Somos esse país, essas veias, esse sangue que corre no nosso corpo, né? Como as raízes, né? Das árvores. O que é a identificação étnica é você reconhecer o seu povo, saber sua origem de fato e de direito, né? Deixa eu ver aqui. Qual a importância do idioma para um povo? O idioma é identidade. É uma das trincheiras da identidade, onde um povo se reconhece pelo seu falar. Então, o idioma é de extrema importância e de extremo significado. O que a língua tupi representa para você? Representa um resgate, representa força, representa um povo que, por tanto tempo, foi sujeito a um apagamento colonialista e hoje vem sendo revitalizado através de iniciativas como esse curso, como o projeto de Elson, né, o projeto Careré Coaretá, as aulas nas escolas e assim diversos movimentos que às vezes ainda pequenos, mas muito significativos dentro do nosso povo. Uma pesquisa e descubra nome de objetos, plantas, lugares que têm a origem do tupi e escreva abaixo. As minhas já falaram aí diversos nomes, né? Até os que eu conheço já foram falados, que é de lugar Itapororoca, Mamanguape, de o araçá, o açafrão, o tatu, o jacaré, essas palavras que são do nosso dia a dia e que são de
origem tupi. Já? Aí, gente, vocês são fantásticos. Abordaram muito bem. Por que que eu pedi para vocês cada um fazer a sua apresentação e aí a gente ter um entendimento, um esclarecimento, né, coletivo, para compreender melhor, né, o contexto da atividade. Eu não sei se tem mais alguém aí que vai apresentar. Tem mais alguém? Marinaldo, é? Ele está aí, Marinaldo. Professor Piatã. Depois eu, depois eu dou o meu parecer, professor Eisenberg. Vai falar também? Pronto.
Professor Rosenberg, deixa eu fazer mais algumas duas perguntas. O senhor me falou aí que existe um lugar que tem diversas ruas com nomes indígenas. O senhor pode dar a tradução desses nomes aí que o senhor falou? Tá ok, professor Rosenberg. Professor... Isso aí. E Tapetinga seria o quê? Uhum. Muito bem, muito bem. Só aqui enfatizando, né? Professor Rosenberg, uma referência aí, né? Para todo o território nordestino, né? O Nordeste tem se fortalecido, né? Com pessoas como o professor Rosenberg, o nosso pajé Pirang, né? O professor Piatã, que está aí com o seu cachimbo aí dando a sua fumaçada, né? Cristina, que tem aí, ó, foi muito bem na sua primeira aula. Temos também aqui a nossa colega Fabiana, que foi muito bem também. E Suene, né, Potira, que foi bem demais nas suas respostas. Tenho certeza que ela tinha muito mais para falar, ela se resumiu, mas tinha muito, muito, muito para falar. E não podia também aqui, sem antes passar a fala para o nosso professor aí, Piatã, parabenizar o nosso colega aí, Thalisson, né? Que está nos acompanhando. Inderuricatu, Thalisson, seja bem-vindo, né? Amanhã, se nosso Deus Tupã, estaremos iniciando também mais uma turma do curso de língua tupi, antigo, né?
graças ao nosso Deus Tupã e o esforço aí do nosso professor Rosenberg, que tem feito um brilhante trabalho, né? Tem sido um motivador para todos nós, cada dia mais se fortalecer. De vez em quando eu acompanho aqui o trabalho dele nas universidades, o parente aí, o meu pajé, Pirangue, levando aí a identidade cultural aonde passa. Isso é muito bom, isso é importante, né? E aqui temos também diversas pessoas, né, como o nosso professor Piatã, né, que nos acompanha num projeto muito importante, que tem como objetivo, né, descolonizar o nosso ritual, né? Tem Ivete que tem trabalhado, tem feito um bom trabalho, e Fabiana que tem surpreendido. Muito bem, Fabiana, parabéns. Grupo Iuna precisa de pessoas, né, que se levante, se posicione para fortalecer um trabalho lá. O nosso cacique Ival, é gente fina, viu? Eu acredito muito que Grupo Iuna terá um avanço cultural. Então, somos escolhidos para isso, para dar continuidade. Nós fomos escolhidos, não foi por nós, não. Fomos escolhidos pela ancestralidade, né? Pelos nossos ancestrais, pela nossa... A natureza escolheu para uma missão. Então, isso é missão, gente. O que está acontecendo aqui hoje é missão. Você tem um chamado, então você precisa tomar posse desse chamado que você tem, que nós temos. Então, um dia a gente precisa deixar aqui como não só quando a gente for, mas aqui em vida mesmo, ser exemplos para o nosso povo, para outros povos, né? Como eu cito muito aqui o caso do professor Rosenberg, e quando eu digo que ele tem sido uma referência aqui no Nordeste, é porque eu vejo aqui, eu fico acompanhando aqui a rede social, as postagens que ele faz, e quando ele chega, ele traz novidade. Isso é bom, porque fortalece, isso mostra que o trabalho tem sido feito, essa força que ele tem, que só quem explica, né, é a natureza, é o nosso Deus Tupã, que tem fortalecido ele. Eu acredito muito que ele tem dificuldade, tem barreira, muitas vezes até chega a vontade de parar, a gente chega a isso na nossa vida, mas quando a gente lembra da luta que teve os nossos ancestrais, o sangue que foi derramado para que hoje a gente estivesse aqui de pé, e isso fortalece para que a gente se mantenha de pé. Por isso que Potiguara é isso, resistência, né? E aqui nós temos Potiguara, temos Tabajara, eu não sei se tem mais alguém de outra etnia, mas eu quero aqui enfatizar que, independente da etnia, nós somos um povo só, nós somos povos originários desse país, né? Onde temos mais de 305 povos nesse país. 274, mais de 274 línguas faladas. Então, a língua é a nossa identidade. E quando eu vejo aqui o nosso pajé Piranga, em suas falas, ele diz o seguinte: quando a gente começa a fazer um ritual no nosso idioma, é uma energia que só sabe quem está lá presente, né? Então, é na língua que falou os nossos ancestrais, que não conheceu esse idioma que a gente hoje fala, que é o português, né? E que quando ele teve o contato, ele foi morto, foram mortos. Então, quando a gente começa a se conectar, a trazer de volta a nossa memória, né, ancestral, e trazer para o presente a nossa ancestralidade, a energia se torna outra, diferente. Eu não sei porquê, porque eu gosto da natureza, né? Quando eu podia muito bem estar no projeto Carere-Quaretá, fazendo num pavilhão, numa escola, né, que tem uma condição melhor para poder atender o público, atender os nossos participantes. Mas, olha, gente, eu me sinto bem na natureza. É lá, é na natureza onde a gente se fortalece,
é lá onde a gente encontra força para poder se manter firme de pé. Então, eu me identifico com a natureza, por isso prefiro fazer, né, o nosso projeto, nosso trabalho dentro da mata. E até deixo aqui como reflexão para os demais parentes, faça isso. Na sua aldeia tem uma área lá, tem uma área de terra, de mata, que dá muito bem para você fazer isso. Faça isso, é uma forma de você preservar aquela área, de manter vivo aquilo ali, porque a gente sabe que a gente tem diversos fatores que têm trazido desmatamento. E nós temos um papel muito importante na natureza, isso já vem da nossa ancestralidade, de manter viva a natureza, de manter ela de pé, de proteger, né? Eu, assim, em diversos momentos, eu já falei em reuniões e digo o seguinte, gente, para nós é vergonhoso a gente ter que vir um órgão dizer o que a gente tem que fazer, se é o papel nosso de fazer isso. E a nossa ancestralidade que ensinou isso para os órgãos. E porque hoje os órgãos estão ensinando para a gente o que a gente devia estar ensinando para os setores, né, os órgãos públicos. Então, gente, é muito importante que a gente saiba quem somos, porque eu fiz essa pergunta, esse trabalho baseado aí. É muito simples, mas ele tem um sentido muito além. Ele é profundo. Se você for estudar amanhã novamente, você vai ter um outro parecer, você vai entender melhor cada uma dessas perguntas que foram feitas, né? As palavras que eram citadas no dia a dia, pelas pessoas que foram proibidas, por nossos parentes que foram proibidos de, né, falar o seu idioma, o nosso idioma. Então, eles davam nome às plantas, né? Eles davam nome aos objetos, eles davam nome, né, a lugares, que é para não perder de vez a nossa identidade linguística. Então, por algum tempo, ela foi adormecida. E como foi falado aqui pelo nosso parente aqui, nosso conterrâneo, né? Revitalizando, né? Nossa missão é essa, fortalecer a revitalização do nosso idioma. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu fiz um cântico de início da nossa aula, e aqui eu não trouxe a tradução para o português. E aí eu não sei se fica uma reflexão, mas muita gente quer saber o que significa. Então, nosso objetivo é ensinar o idioma. Se a pessoa quiser entender melhor o idioma, é bom ela vir participar, aí a gente vai sim mostrar, ó, funciona desse jeito e desse jeito. E as pessoas precisam entender a importância que é o nosso idioma. Entendeu, gente? Então, essa é a minha visão, né, como potiguara, como um dos propulsores da cultura. E a gente precisa ter uma visão mais além do que realmente é a nossa identidade. Todos os dias a gente nos avaliar e ver se estou enquadrado dentro daquele contexto que dissemos ser, né? Então, por isso é uma pergunta que pode ser feita diariamente, uma reflexão com todos nós. Quem somos de fato? Eu tô sendo realmente quem eu digo ser? Eu estou dentro dos valores, dos costumes que segue a nosso povo? Ou eu estou fugindo, eu estou esquecendo a minha essência, a minha originalidade? Então, é muito importante que essa atividade foi uma atividade mais de reflexão, para a gente fazer essa reflexão diariamente e entender de fato e se inserir dentro de um contexto que a gente esteja realmente fazendo parte e que não seja apenas uma teoria, mas que seja prática, né? Nós sejamos cultura viva, né? Que não sejamos apenas teoria. É isso que nos faz refletir. Então, essa é uma missão e isso é uma reflexão que é para mim,
né? E fica para uma reflexão para aquele que quer realmente se encontrar, saber quem é de fato, né? E a gente sabe muito bem que tem muitos parentes nossos que realmente não, eu sou indígena, mas você está dentro do contexto, você realmente abraça, você apoia a causa dos nossos ancestrais. O que você faz, né? Para manter viva a luta que foi, né, que os nossos ancestrais tiveram, o sangue que derramaram, né, todos os abusos que teve. O que você faz para não deixar morrer a sua cultura, para não deixar morrer a sua identidade linguística, né, que foi proibido? Hoje a gente tem o privilégio, e temos que agradecer primeiramente a nosso Deus Tupã, né? Os Encantados, o professor Rosenberg foi um escolhido, e todos nós também somos escolhidos para levar esse trabalho adiante, e poder oferecer um curso tão importante como esse, né? E também temos aqui universidades, como é o caso do Instituto que está aqui, na pessoa do professor Rosenberg, o Instituto Neuza Campos, né, e a Universidade Federal da Paraíba, abraçando a causa, vendo a importância, né, que é esse trabalho. Então, aqui eu não poderia deixar de falar, deixar de, né, enfatizar a importância, né, de algo apoiando esta causa. Então, gente, isso é fundamental. Fundamental. Meus parabéns, professor Rosenberg. Meus parabéns a todos envolvidos nesta causa. Meus parabéns a todos que fazem parte, o Instituto Neuza Campos, a UFPB, na pessoa do professor Palhano, e diversos outros que eu não tenho aqui o nome, mas aí na pessoa dele eu quero parabenizar todos que fazem parte deste diálogo, que tem trazido esse elo de aproximação e fortalecido, né, esta causa. Isto é um caminho, isto é um início, uma porta que vai trazer muitos frutos. Então, é a partir desses frutos que a gente vai ter uma mudança, né, muito grande no nosso povo. Eu acredito muito nisso, né? E um dos meus sonhos que eu sempre falo, e eu não vou deixar de falar, essa palavra vai estar dentro de mim, e um dia alguém vai lembrar dessa palavra que eu sempre bati na tecla. O meu sonho é ver o Tupi sendo licenciatura, né? Um curso de licenciatura de fato, de 4 anos, como as demais línguas, reconhecido dentro das academias. E aí, isso, gente, é importante que a gente entenda a importância que ela é. Eu sei que não é uma coisa tão simples de acontecer, mas a gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar, né, meios para que isso aconteça. E nada melhor do que ter parceria com pessoas, né, que, mesmo não sendo indígena, não sendo indígena, mas são pessoas indigenistas que estão lá apoiando a causa, que está lá para fortalecer a causa. Então, meus parabéns ao nosso conterrâneo aqui de indigenista. Deixo aqui meus parabéns a todos aqueles que não são indígenas, mas são amantes da cultura indígena, abraça a causa, nos apoia. Então, meus parabéns a todos vocês. E é isso. E eu tomei a fala aqui do nosso professor Piatã, não sei se eu tomei a fala do professor Rosenberg, mas assim, é que quando a gente começa a falar da nossa essência, aí o tempo se torna curto. E com isso a gente acaba tomando espaço dos nossos colegas, dos nossos parentes. Mas eu quero deixar aqui, para não ficar só eu falando aqui, eu já falei muito também, aí eu preciso também que o nosso professor Piatã, ele dê um parecer também dele aqui, viu? Meus parabéns a todos vocês, acredito muito no sucesso de todos vocês. Todos nós. Douglas vai falar? Fala aí, meu parente Douglas. Eikobé, Tchende, Pituna, Xemoromboissara, Tiapé Pituna, Tememboé Yanama,
Acabei de chegar do trabalho, mas corri aqui para a sala já. Consegui pegar aqui a fala do parente Elson. Muito bem. Eu compartilho dos seus pensamentos, viu, parente? E é isso mesmo, devemos permanecer na luta, devemos ter orgulho do que nós somos e devemos manter a cultura viva. É isso aí, meu parente, é isso aí. O senhor fez a atividade, me diga aí. Sim, senhor. Só não sei se é do jeito que vocês gostariam que fosse, mas eu fiz. Então, é o entendimento de cada um de vocês. Como eu falei aqui antes, olha, eu tenho um entendimento, uma visão. Você tem, se você fez hoje, amanhã, se você fazer novamente, você vai ter um outro entendimento. Então, assim, juntando o entendimento de cada um, a gente vai tendo um parecer mais ou menos do que a gente, né, precisa entender. É isso. Vá, faça a sua apresentação. Então, vamos lá. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu sou o Douglas Guiraúna, nasci e me criei na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. E sempre ouvi a minha avó falar sobre o povo dela, sempre ouvi. E quando eu tive a oportunidade, da primeira oportunidade que eu tive, eu fui atrás, corri atrás da minha história. E aqui estou eu, juntamente com vocês, buscando, conhecendo e adquirindo a cultura do meu povo, para que eu possa também, juntamente com vocês, engrandecer, fazer crescer a cultura do povo potiguara. O que é a identificação étnica? Para mim, vamos lá, eu escrevi aqui. É um processo pelo qual a pessoa reconhece e afirma sua ligação com um determinado grupo étnico. Ou seja, são pessoas que compartilham elementos comuns, como origem ancestral, cultura linguística, a língua, né, a tradição, os costumes territoriais, valores compartilhados, histórias, lutas e resistência. Então, isso para mim que é a identificação étnica, né? E qual é a importância do idioma para um povo? O idioma é uma das expressões mais profundas da identidade de um povo. Ele vai muito além de uma ferramenta de comunicação. É um símbolo de cultura, história, espiritualidade e de resistência. Esse é o meu pensamento, referência à importância do idioma, né, do povo potiguara especialmente. O que a língua tupi representa para mim? Primeiro, a ligação com os meus ancestrais, né? Segundo, a sabedoria tradicional. Terceiro, a espiritualidade e a cosmologia, né? Quarto, a identidade, a resistência cultural. O quinto, a fonte de orgulho e de renascimento. Em resumo, eu digo para vocês que é o caminho para lembrar quem eu sou, de onde eu vim e aonde eu quero chegar. Então, é isso que representa para mim a língua tupi. Certo? E aqui na atividade onde cita, faço uma pesquisa e descubro nomes de objetos, plantas, lugares que têm origem tupi. Eu coloquei aqui uma cidade com o nome chamado Aracati, né? Que significa bons tempos, né? Eu coloquei também um objeto que é o tipiti, né? Que é o espremedor de mandioca, né? Que é feito de palha. E o caju, né? O acaiú, uma fruta que é uma noz que produz. E é isso, foi essa a minha avaliação que eu tive referente a essa atividade que o professor Elson passou, né? Esses são as minhas palavras, os meus pensamentos referente a
as perguntas feitas na atividade. É isso aí, meu parente. Meus parabéns, viu? Muito bem. Tem mais alguém que vai apresentar? Eu vi que Fabiana levantou a mão. Tem mais alguém que vai apresentar? E aí ainda, diga aí. Tem ainda é Pituna, Nama. Eu só consegui entrar agora, eu estava na UBS, mas eu fiz a atividade e se ainda houver disponibilidade de tempo, eu posso apresentar, viu? Tá ok, Vera? Pode apresentar, Vera. Aí eu começo pelo seu ou pelo de Cristina? Então, eu não sei qual que você fez, né? Ficou dois, na verdade, eu não sei se todo mundo fez. O de todo mundo, né? Então, aqui só para completar, eu também fiz a outra atividade que a parente Ana Tabajara passou, viu? Mas quando a parente Vera terminar, eu posso apresentar ela. O senhor já está na fala, pode falar. Pronto. Fale. Então vou dar seguimento. E desde já gratidão por me aceitar. Eu tentado 3 vezes, homem. Da 4 você conseguir entrar. Gratidão. Então, vou dar seguimento, tá? Aqui no exercício que a Cristina passou, aqui, vamos traduzir algumas palavras para o tupi, certo? Aí tem aqui, mata, cá, mãe, aí, eu acho que é assim, pronuncia. Estudante, Temimboé. Professor, Moroboessara. Avião, Igarabebé. Sol, Quaraci. Né? Aqui, cite 3 pronomes da primeira série. Eu coloquei Ixé, Endé e Oré. Os 3 pronomes da primeira série. Traduza para o tupi a seguinte frase. Seja bem-vindo. Enderura Icatu. Cite 3 saudações em tupi. Eicobé, Tchendecoema, Tchendepituna. São as 3 saudações. Traduza para o português as seguintes frases. Aikuguapieté, muito obrigado. Epitantupá Irunamo, fiquem com Deus. Curiboca Atã, caboclo forte. Conjugue o verbo moeté. Amoeté, eremoeté, omoeté, oromoeté, iamoeté, pemoeté e omoeté. E essa foi a atividade da parenta Cristina que expôs aqui para a gente. E essas são as minhas respostas. Por favor, professor Elcio, professor Piatã, possa me corrigir nos erros gráficos e nos erros de pronúncia, por favor. Tá ok, meu parente Douglas. Errar faz parte do nosso cotidiano, mas nos erros a gente aprende, faz parte. Mas você foi muito bem, viu? Meus parabéns. Não sei se Cristina vai dar algum parecer em relação aí à fala do nosso parente Douglas. Parabéns, Douglas. Tá tudo ok, viu? Aí. Fabiana tinha levantado a mão antes, gente. Eu não sei se ela vai dar logo a fala que ela queria perguntar, eu não sei. Antes de Vera fazer a apresentação dela. Professor, não era nada demais, não. Era só para o professor Heisenberg autorizar a entrada de Vera. Ah, tá, tudo bem. Pronto, Vera. Pode iniciar a sua apresentação. Vera? Oi, Vera. Sim, certo, vou entrar agora. Então, da atividade do professor Elson, ficou assim, né? Quem sou eu? Resistência.
Número 2. O que é identificação étnica? Identificação étnica refere-se a sentimentos de pertencimento a um grupo social com base em características culturais compartilhadas como língua, costumes, história e tradições. É uma construção social e subjetiva, onde indivíduos se identificam e são identificados por outros como membros de um grupo étnico específico, onde os indivíduos podem se identificar como pertencentes a grupos étnicos como indígenas, afrodescendentes, latinos, asiáticos, entre outros, com base em suas histórias e culturas. A terceira, qual a importância do idioma para um povo? A língua materna é o maior tesouro que um povo pode ter. Cada língua representa um universo simbólico, através de seu conjunto de palavras que articula os sentimentos da vida baseados na cosmogonia, corpo de doutrinas, princípios religiosos, místicos ou científicos. É o significado da palavra cosmogonia, né? Que se ocupa em explicar a origem, o princípio do universo, cosmogênese, de um povo. A linguagem permite compreender e interpretar realidades, articular e organizar percepções, simboliza e universaliza experiências humanas e não humanas. As línguas do mundo revelam valores e princípios das sociedades a que pertencem e representam. A quarta questão. O que a língua tupi representa para você? A identidade de um povo forte, guerreiro, determinado, legítimo, dentre outros, né? Tem reticências. Também representa o modo de ser, estar, agir, perceber, se organizar e se relacionar. É a própria cultura, pois a língua contorna singularmente aspectos das experiências vividas pelas pessoas através de suas práticas, gestos e expressões cotidianas e ritualísticas, além de transmitir a cada geração, de forma atualizada, seu modo de representar a realidade através de suas reações. Quinta questão. Faça uma pesquisa e descubra nomes de objetos, plantas, lugares que têm origem do tupi e escreva abaixo. Então, eu vi aqui o nome das cidades mais vizinhas, né, mais próximas. Então, tem Pitimbu, que significa olho d'água do fumo. Taquara, que é taquar, nasce em forma de ponta. Tabatinga, que é aldeia branca. Aí tem algumas brincadeiras, que é esconde-esconde, que é Nhemima. Peteca, que é peteca com K, né? Vivo ou morto, que é secobé, seon. Pula-corda, que é samberereca. Queimada, que é caetaba. Aí tem algumas plantas, que é a jurema, né? Algumas comidas, como o beiju, que é mimbiú. A farinha de mandioca, que é mandiocuí. E a mandioca, que é mandioca. Então, essa foi as 5 questões do professor Elson que eu respondi. Vera, você fez a de Cristina. Fiz. Parabéns aqui, viu, pela atividade. Foi muito bem. Ainda tem uma pergunta para te fazer, mas apresenta de Cristina. Pode fazer. Certo. Na de Cristina tem a primeira questão que pergunta. Estou indo sem falar no cabeçalho, não sei se é preciso, porque eu estou olhando o tempo e eu estou querendo que dê tempo de fazer a atividade toda. Mas diz assim: vamos traduzir algumas. Exercício, né? A professora Cristina. Vamos traduzir algumas palavras para o tupi. Mata, Kaa. Mãe, Si. Estudante, Temimboé. Professor, Moromboessara. Avião, Guiraguaçu. Sol, Quaraci. Número 2. Cite 3 pronomes da primeira série. Ixé, Endé. Aí eu coloquei todos. Aé, Oré, Iandé, Pe, Aê. Na terceira questão, traduza para
Tupi a seguinte frase: seja bem-vindo. Então fica Inderura e Catu. A quarto quesito diz: cite 3 saudações em Tupi. Então eu fiz a seguinte: Eicobé, Tiapepituna Nama, que quer dizer olá, boa noite, família. A segunda é Xeroribe Enderecé, Xeroribe Eteque, estou muito feliz. A terceira é Tupã Oré Mangaraíbe, Deus nos abençoe. A quinta diz assim: traduza para o português as seguintes frases: Aikoguabe Eté, muito obrigado ou muito grato. Letra B, Epitatupã Irunamo, fique com Deus. Letra C, Curimboca Atã, cabocla forte. Aí eu me senti representada. A sexta questão. Conjugue o verbo moeté. A moeté, eré moeté, o moeté, oró moeté, iá moeté, p moeté, o moeté. Foram as 6 questões da professora Cristina. Pronto, Vera, pronto. Meus parabéns, viu? Gratidão, aguarde. Cristina, tem algum parecer, Cristina? Tudo certo. Tudo ok, Vera. Obrigado. Pode dar continuidade. Vera. Pronto, Vera. Isso aí, Cristina. Agora vamos ouvir nosso parente aí, nosso professor, ministrante, professor Piatã, nosso guerreiro aí, nosso pajé, né? Kamen Shashe Momba E Noyo Sei Shavan Pupe. Kamen Shashe Momba E Noyo Sei Shavan Pupe. Ogoro Sei Te Apuana Iniyara Porese. Ogoro Sei Te Apuana Iniyara Porese. Kami shashe mumba e noyo se shavan pupe. Kami shashe mumba e noyo se shavan pupe. Ogoro se ti apuana iniara por esse. Ogoro se ti apuana iniara por esse. Boa noite, meu povo. Que Deus nos abençoe. Salve a força de cada um de vocês. Tchendepituna, Xê, Morombo Saragué, Piatã. Aqui quem vos fala é o professor Piatã. Seja muito bem-vindo, parente Douglas, o parente Thalisson também. É uma alegria ter vocês aqui também, juntamente conosco, na nossa aula. É uma alegria, sempre é uma alegria, né? E ao observar as falas de cada um de vocês, é muito importante ressaltar que, muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, nas nossas terras, nós já existia aqui. Os indígenas já habitavam aqui. Os Potiguara, os Tabajara, Tupinambás e etc. E assim vai, né? Então, antes deles chegarem, o nosso povo indígena, os nossos ancestrais, já se tinham uma língua. E essa língua, para os portugueses, não tinha nome, né? Então, ele chamaram de língua brasílica, né? E ao passar do tempo, ao passar dos anos, chamaram de língua tupi, né? Então, não podemos falar de um povo se não falar de sua origem, de seus costumes, de suas tradições, de sua crença, né? Então, hoje, eu observo que é como um professor deixa bem claro
Hoje nós temos um pensar, daqui a 1, 2 horas nós temos outro pensar, né? Nós estamos aqui hoje, mas amanhã é outro dia. Amanhã há novos pensamentos. Então, se fazer novamente essas perguntas, amanhã teremos novas respostas. Porque Deus Tupã e ancestralidade trabalha todo segundo, toda hora em nosso auxílio e nosso favor, né? Então, puxando um pouco para as perguntas que o professor ministrante dessa noite, professor Elcio Ibiriricoara, o grande guerreiro do nosso povo potiguara, colocou algumas questões, né? Eu irei fazer um pequeno resumo, que eu não sou de muitas palavras. Quem eu sou, né? Quem eu sou? Quem é Piatã? Né? Piatã é um guerreiro que desde muito cedo, desde criança, tem um chamado na ancestralidade, na espiritualidade. Filho de 2 indígenas potiguara, filho de Maria José e filho de José Antônio. Residente da aldeia Caieira. E desde muito tempo eu tenho esse chamado, essa missão. Desde muito tempo, desde criança, que eu tenho essa vontade, esse desejo, essa chama pela cultura do meu povo. Porém, assim como os nossos ancestrais há muito tempo foram bloqueados, foram rejeitados, oprimidos, eu não fui diferente. O nosso povo da atualidade não foi diferente, não é diferente, né? Então, em 1758, né, quando houve aquele decreto que os indígenas não podiam falar a sua língua, não podia dançar o toré, não podia, uma diversidade de coisas que não podia. E hoje a gente ainda vê esse bloqueio em muitas coisas. Hoje nós ainda vê o nosso próprio povo rejeitando a nossa cultura, né? Então, querendo ou não, há faíscas que nos atingem. Há faíscas que muitas das vezes nos deixa triste. Mas o tempo passa. O tempo passa e o vento sopra e muitas coisas mudam, assim como eu falei. Agora, nesse momento, nós temos um pensamento, mas daqui a 2, 3 horas a gente temos outro pensamento, né? Então, o tempo passou, o vento soprou e estou aqui. Estamos aqui. Acredito que não só eu, mas cada um que está aqui temos uma missão, um chamado dentro da nossa cultura, com a nossa ancestralidade. E revitalizar a nossa língua materna por meio da musicalidade, por meio do ritual, por meio de uma garrafada que é feita, por meio de um rezo que é feito, nós estamos revitalizando a nossa cultura novamente. Aquilo que muitas das vezes era apagado, era bloqueado, hoje nós estamos conseguindo ver a coisa fluir. A nossa ancestralidade está trabalhando em nosso auxílio, em nosso favor, assim como sempre esteve. Então, para essa noite, eu deixo essa fala, eu deixo esse relato. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa fala, pois eu não sou de muita fala. Alguém tem algo a falar, a acrescentar? Eis-me aqui para ouvir e também para dialogar juntamente com vocês. Eu tenho, vou falar. Eu como
como um eterno aluno, gostaria que os senhores professores, professor Elson, professor Piatã, professor Rosenberg, os professores aqui presentes nessa sala, nos corrigisse, fizesse as nossas observações para que a gente possa estudar de uma forma correta, para que numa próxima vez, numa próxima aula, a gente possa compreender melhor e diminuir os erros, diminuir as grafias erradas, as pronúncias erradas e tentar absorver mais a língua tupi. Professor, parente Douglas. Meu parente Douglas, você foi muito bem, homem. Muito bem. Aqui a gente é um ciclo, a gente está aqui e aprende um com os outros, certo? Esse diálogo, essa é com uma roda de conversa, a gente está aqui interagindo e aprendendo um com o outro. O termo de aprender, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Sempre vai ter algo que a gente precisa se aprofundar para melhorar. Mas o senhor foi muito bem. O senhor tem sido muito bem. Como todos que vieram aqui, que deram o seu parecer, foram muito bem. Como eu falei no início, vocês fizeram um parecer agora, mas se vocês fizerem amanhã, você já tem outra visão, como o professor Piatã aqui falou. Entendeu? Então é isso. Mas meus parabéns a todos. Vocês são inspirações para a gente se manter aqui com força, né, para caminhar. Professor Piatã, vá, meu guerreiro. Então, referente à fala do Douglas e de todos os outros, né? Estou aqui na observação, né? Tanto o primeiro estagiário, professor Elcio, assim como também Cristina, né? Foram excelentes, né? Atividade sensacional, né? Onde podemos dialogar, onde podemos falar com naturalidade, tranquilamente, aprender um com o outro, né? Assim como eu sempre falo, nós estamos em casa, nós aprendemos um com o outro, não precisa ter medo, não precisa se preocupar com nada, pois juntos estamos avançando, pois juntos estamos aprendendo, né? E referente à apresentação do Douglas, a Fabiana, a Vera, a Ivete, a Suene também, todos estão de parabéns. Não tem nada tipo assim, errou, vá consertar, não sei o quê. Não, é só cada vez mais avançar, melhorar, se aprofundar, todos estão de parabéns. Estamos avançando juntos, né? Então aqui eu quero parabenizar, né? Quero parabenizar o professor Elcio, ministrante, nessa noite, né? O primeiro estágio, juntamente com Cristina, né? Quero parabenizar, belíssima atividade, onde todos puderam socializar juntos, né? Parabéns, Cristina, que Deus abençoe, parabéns o professor Elcio, e parabéns para todos,